Neste vídeo, nós vamos ver como fazer a recodificação das variáveis. A recodificação das variáveis é algo muito interessante porque nós realizamos esse tipo de variáveis em diversas situações. E uma delas é quando a gente tem uma variável contínua e a gente quer transformar esta variável numa variável categórica. E com muitos exemplos, podemos ver aqui a questão da idade. Temos aqui a idade como uma variável contínua, nós queremos organizar a idade em classe. Então, nós podemos usar este recurso para poder fazer isso aí. No entanto, a questão da recodificação de variável, não é? Para que a gente possa fazer isso, a gente vai para aqui guia transformar e temos essa parte, né? Recodificação na mesma variável, record in the same variable, ou temos essa parte de recodificação em variáveis diferentes. Então, vamos começar vendo a recodificação em variável diferente, depois vamos ver a recodificação na mesma variável. Quando a gente usa a recodificação em variável diferente, o que isso quer dizer? Se nós temos esta variabilidade e nós queremos transformar essa variável em classe, não é? Quando a gente faz a recodificação em variável diferente, ele vai criar uma outra variável aqui, onde vai fazer as recodificações. No entanto, vai preservar a primeira, a variável original, não é? E isso é muito bom para nós, caso a gente queira desfazer ou voltar a fazer outro tipo de recodificação, nós podemos recuperar os nossos dados, que é diferente quando a gente usa a recodificação na mesma variável. Então, para isso, nós vamos para aqui, transforma, guia transformar, vamos para a recodificação em variável diferente. Vamos selecionar a variável que nós queremos recodificar, que é a idade, né? E temos que dar nome a esta nova variável que nós vamos colocar. Eu vou colocar aqui idade code, né? Idade code, e temos que dar a label aqui. Idade, idade dos, idades da base vendas. É só para título de exemplo. Daí, o que é que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui onde vem change, né? Adicionamos. Se forem a ver, clicamos em change, mas não nos permite ainda clicar aqui no OK. Por quê? Porque temos que definir os novos valores aqui. Então, vamos clicar aqui. E o que é que nós temos aqui? Esta primeira parte que está marcada onde vem valor, onde vem valor aqui, para que serve esta funcionalidade? Vamos supor que dentro da nossa variável, não é? Idade, e nós queremos substituir valor, por exemplo, 55 aqui. Então, nós podemos colocar aqui 55 e vamos atribuir um valor. 55 agora vai ser 20. Não é? Posso pegar a 56, agora vai ser 21. Então, nós usamos este campo para isso. Aqui onde vem System Missing, né, é para valores em faltas que aparecem na nossa base de dados. Às vezes nós carregamos a nossa base de dados, temos lá valores em falta, nós podemos atribuir um valor. Todos os missing, nós vamos atribuir um valor como 99. Né? Muita gente usa 99, alguns usam menos um. Então, nós podemos colocar 99. Nós sabemos que dentro da nossa base de dados, todos os valores que forem 99 significa que representam os missing. E temos aqui o missing system também, é o mesmo processo, não é? São os valores que podem surgir quando nós, no sistema, nós podemos carregar, temos também esse problema, colocamos aqui. E temos aqui o range, que é o que nós vamos usar, aqui é onde nós estabelecemos as categorias, aqui olha-se mais para a questão do intervalo, não é? E como estamos a codificar a idade, né? Nós podemos olhar para a nossa variável aqui, acho que a idade começa de 21, né? Então, nós podemos colocar o intervalo aqui de, olha, queremos organizar-se em faixa etária. A faixa etária vai começar de 20 né? A 40. Vamos de 20 em 20. Eu vou dar um intervalo, uma amplitude de 20 em 20. Mas isso depende. Geralmente, quando nós trabalhamos com a idade, a amplitude é de 5 em 5, 10 em 10. Mas eu estou a colocar 20 em 20 aqui só para facilitar o nosso exercício. Aqui estaria a dizer o quê? Das idades de
a faixa etária dos 20 a 40 anos. Vou atribuir um valor, vou colocar este valor como 1. Vou adicionar. Da faixa etária dos 40, né? 40 a 60 anos. Vou atribuir esses valores como sendo 2. Vou adicionar e temos aqui, não é? Esta parte aqui, que vem aqui, do mais do último, não é? Do intervalo ao último valor, mas temos aqui também do intervalo a mais em diante. Então, eu vou usar esta aqui. E vou colocar aqui, não é? De 61 a mais em diante. Vou colocar isso como 3. Então, tá aí. Então, aqui, vamos dar, é muito bom a gente recordar das codificações que vamos ter que usar e já está, já nos permite. Então, tira aqui o output e nos mostra a variável, né? A variável já aparece com os códigos, mas ainda não é possível ver as faixas etárias, apenas aparecem os códigos. Para isso, vamos para cá, vamos reduzir a casa decimal e vamos colocar os valores. Quando vê valores, nós vamos colocar os valores. Nós temos que 1 é para a faixa etária de 20 a 40 anos. Vamos adicionar. 2 é para a faixa etária dos 40, 40 a 60 anos. E 3 é dos 61 a mais em diante. E, ok. Então, vamos voltar para aqui e a gente consegue perceber aqui que as nossas idades estão organizadas como deve ser. Então, podemos ver aqui as faixas etárias que nós colocamos aqui. Inclusive, até podemos acrescentar a palavra anos e tal, dependendo de cada um. E já temos aqui a recodificação toda ela completa. Daí é só prosseguir com as análises, né? E tira a frequência e tal, e pode-se avançar. Agora vamos fazer a recodificação na mesma variável. Vamos trabalhar ainda com a variabilidade. Vamos alterar aqui nesta mesma variável. Com isso, vamos para Transform, Recording the Same Variable, e vamos escolher aqui a nossa variável, né, idade. E vejam só, uma vez que se trata da mesma variável, não aparece aquele campo aqui que pedia para nós colocarmos um nome e tal, já não aparece aqui. Simplesmente aparece essa parte de alterar valores. Então, o que vamos fazer? Vamos para o range, vamos colocar aqui de 20, 40, vamos atribuir o valor de 31, de 21 a 60, vamos atribuir o valor 2. E aqui vai começar de 61 ao mais alto, não é? Aqui a gente coloca, por exemplo, de 50 ao mais baixo ou um valor para mais baixo, enquanto que aqui é um valor para mais alto. Então fica 61 ao mais alto. Vamos atribuir o valor 3. Vamos adicionar e ok. Então ele já fez a recodificação. Podem ver aqui na idade, em vez de aparecer as idades, aparecem essas codificações aqui, né? Então, o que que acontece? Às vezes, quando a gente tenta voltar, ele nega aqui. Nem sempre dá certo. Vamos tentar só recuar aqui. Tá vendo? Ele diz aqui. Ele nega. Por mais que você tente recuar, ele não aceita. Quer dizer que já perdemos
os dados originais aqui. Agora, imagina que você descobre que não, ou o seu supervisor, ou o seu superior diga, olha, organiza as faixas etárias de 5 em 5 e não em 20 em 20 como organizou. Não tens como voltar. Já perdeu as dados e provavelmente não tens o backup do arquivo e tudo vai para o oral. Então, é muito importante que a gente sempre faça a recodificação em variável diferente para preservar a variável original e ficarmos com a outra aqui. Nós vamos falar do cálculo de variável. Vamos ver aqui como é que nós calculamos as nossas variáveis. O que é isso de cálculo de variável? Cálculo de variável é um cálculo que a gente faz a partir das nossas variáveis. Por exemplo, eu posso querer saber aqui o total, não é? Do item um e o item 2 na minha base de dados, item um e o item 2. Então, o que pode acontecer é que eu vou criar uma nova variável, vou chamar de total. Daí, vou somar as duas variáveis e aí terei, tanto o total. Então, este cálculo que nós vamos fazer para gerarmos uma nova variável é o que nós chamamos de cálculo de variável. E para que a gente possa fazer isso, nós vamos para aqui a transformar. E na guia transformar, temos aqui o compute variable. Para vocês, vai aparecer aí, não é? Cálculo de variável. Mas antes, vamos explicar o que é que nós temos aqui. Nós temos uma base de dados, que aplicou-se aqui um instrumento de coleta de dados. Então, este instrumento é o WorkBrief, é um instrumento que avalia a qualidade de vida, né, de funcionar em diversos domínios, físico, psicológico, ambiental. Então, usa-se muito esse questionário na área da psicologia para avaliar isso. A ideia não é conhecermos aqui o instrumento, dominarmos o instrumento que vamos usar, mas sim é nos focarmos em como nós vamos calcular. Então, temos esses itens, 26 itens, e desses 26 itens, cada um dos itens pertence a uma categoria. Né? E esta categoria são os tais domínios, que é o domínio físico, domínio psicológico, relações sociais, meio ambiente e a pontuação geral. Então, para isso, nós vamos ter que fazer cálculos, né? Somar cada um desses domínios. O que nós vamos fazer? Vamos tirar a média dos itens que pertencem a cada um dos domínios para podermos ter, portanto, aquilo que é o domínio. Então, para isso, vamos para aqui a transformar, compute variable, para você vai aparecer aí calcular variável. E ele vai nos levar para esta área aqui. O que é que nós temos aqui? Neste campo, não é aqui onde nós vamos fazer todos os nossos cálculos. Todos os nossos cálculos vão ser feitos neste campo. Então, aqui nós temos target variable, onde nós vamos colocar o nome da nova variável, neste campo aqui. Temos aqui a expressão numérica, não é? Então, aqui é onde nós vamos fazer as nossas operações, nós vamos fazer os nossos cálculos. E temos até esta parte de máquina aqui, que nos dá diferentes opções que nós podemos explorar para podermos usar sinais, números e tal. E temos este campo aqui onde tem as funções, não é? As funções. Do mesmo jeito que aparece no Excel, nós também temos aqui as funções. E temos ainda esta parte aqui, que nos permite fazer um cálculo com base numa condição, não é? Então, temos que colocar aqui incluir todos os casos, inclui se o caso for, então aqui nós fazemos uma condição. Então, para isso, nós vamos calcular. Então, para que nós possamos calcular nossos domínios, nós vamos ter que usar a média, como eu havia dito. E para isso, nós vamos, tanto aqui, nesta barra, vamos procurar aqui se temos a média neste campo. Vamos ver se temos a média. Pronto, não temos a média aqui. Então, não temos a média. Como é que nós vamos fazer? Temos esta parte aqui onde vem all. Não é? Se estiverem em português, vai aparecer todos. Vou clicar aqui e ele me tira mais funções nesta parte de baixo. Né? Vai me tirar mais funções desta parte de baixo aqui. Então, vou arrastar aqui. No SPSS,
A média é min. Então, vamos procurar pelo min. Está aqui. Min. Está aqui. É a média. Então, duplo clique. Então, ele nos traz aqui. Podem ver a expressão, diz que é só colocar o primeiro item, separado por vírgula, o segundo, e assim sucessivamente. Então, nós primeiro vamos calcular aqui o domínio físico. Né? Então, para calcularmos o domínio físico, vamos ter que levar os itens que pertencem ao domínio físico. Então, eu coloquei aqui média e abri parênteses. Então, eu vou levar cada item que pertence ao domínio físico. Temos o item 3. O item 3 pertence ao domínio físico, vou colocar uma vírgula. Temos o item 4, vou adicionar. Temos o item 10, vou adicionar. Depois vírgula, aqui não coloquei vírgula, tem que colocar vírgula aqui no meio. Okay? Temos o item 15, vou clicar no item, nessa parte da esquerda, clicamos no item e adicionamos na setinha aqui. E podemos remover também aqui, não é? O item, é só voltar a clicar nesta setinha aqui, né? Para remover o item aqui, só selecionar o item e clicar aqui, por causa da variável. Aí nós vamos ter que avançar aqui. Ok. Depois do item 15, temos o item 16, vamos adicionar, vírgula. Depois temos o item 17, vamos adicionar. E por fim, temos o item 18. Então, aqui nós queremos calcular o domínio psicológico. Então, vou ter que colocar aqui o nome, vou escrever aqui, psicológico. Já me esqueci de colocar o nome aqui, psicológico. Então, está aqui, vou fechar parênteses. Opa, não no psicológico, aqui na fórmula, vou fechar parênteses. Agora, a fórmula nos diz que nós vamos ter que fazer o quê? O somatório, nós vamos ter que tirar aqui a média, vamos ter que tirar a média, e vamos fazer o seguinte, média menos, a média que vai gerar, que vai sair desses itens, menos 1. O cálculo é feito assim, essa média aí, menos 1. Então, para isso, vamos colocar esse menos 1 dentro de parênteses. Vou adicionar aqui também, dentro de parênteses aqui no início. E depois, vezes o quê? Vezes 100. Vezes 100. Aí, como eu disse, eu não vou ensinar aqui como interpretar esse instrumento, como fazer a cotação. Só estou vos mostrar como criar variável, como calcular variável. Isso que interessa. Então, vezes 100, ok? Também vai estar dentro de parênteses. Vou adicionar novamente parênteses aqui na ponta. Mais um parênteses. Isto tudo dividido por 4. Esse é um instrumento da psicologia, não é? Instrumento que nós usamos para fazer, tanto avaliar a qualidade de vida. E dividido por 4. Então, está aqui a nossa fórmula, toda ela completa, e a fórmula que vamos usar. Então, eu até posso... Ok, está aí. Expressão, tudo. E venho para aqui e dou um OK. Aqui. Então, eles têm que ter aqui um resultado, que diz que calculou uma variável chamada psicológico. Né? Aqui nos dá o relatório. Esta parte é o relatório. Tem também algumas coisinhas que nós vamos mexer aqui. O relatório já fez o cálculo. Então, para a gente ver a nossa variável, temos que voltar para a base de dados. Então, podemos vir para a ponta, aqui no canto, e temos aqui o domínio psicológico. Não é? O psicológico. Então, temos uma nova variável que nós adicionamos aqui, psicológico. Então, vem com o número decimal, podemos dar duplo clique aqui, ou voltar para a parte das variáveis, e vamos aqui, vamos reduzir o número decimal para 0. Se voltarmos, já estará exatamente em cada decimal. Então,
vamos fazer um outro cálculo. Eu fiz um cálculo complicado, nós podemos fazer um cálculo simples, não é? Era só para mostrar. Vou tentar fazer aqui um cálculo simples. Vou entrar novamente aqui, transform, compute variable. Então, aqui poderíamos calcular outras dimensões, né? Outras dimensões, mas vou parar mesmo nesta primeira. E agora vamos ver um cálculo mais simples, de uma adição, multiplicação, algo do gênero. Então, vou eliminar tudo isto. E vou colocar aqui nome de uma variável, vou colocar aqui total. Até vou colocar novamente a total geral. Total, underline aqui no entre-espaço, geral. Total geral. Então, uma vez que é total geral, venho para aqui. Total geral é igual ao quê? É igual a média. Média. Média de quê? Do item 1 e o item 3. Né? Total geral é igual a média do item 1 e item 3. Se não me engano, acho que item 1 e item 3. Então, item 3. Então, aqui é só uma média simples. Nós vamos fazer total geral, média e pronto. Fechamos parênteses, abrimos e fechamos. E ok. Então, ele diz aqui também, já calculou. Vamos para a nossa variável. Então, temos aqui total geral. Também aparece com casas decimais. Vamos para a visualização de variável. Vamos reduzir cada decimal para zero. Então, aqui, colocamos aqui. Então, é assim como nós fazemos o cálculo das variáveis. Que é uma variável, é só conhecer a fórmula, a operação que quer fazer. Vem para transformar variável, né? Para calcular, transformar variável, vai para cálculo de variável, e aqui é onde acontece a mágica. Né? Se procurarem alguma função não encontrarem aqui, é só clicar aqui onde vem all, ou todos, e aqui embaixo vai aparecer. Temos muitas funções, temos mínimo, máximo, algoritmo, soma, tudo. Mas as funções aqui aparecem em inglês, então deve escrever elas em inglês. Assim como pode fazer também cálculo simples, usando aqui, colocando uma variável mais outra, e ou dividir por outra, maior ou igual, tá, tudo acontece aqui. Inclusive, pode-se usar também o if aqui, o if, a função if, a função sim, uma condição. Então, pode-se fazer tudo aqui. Então, é tudo até o próximo vídeo. Neste vídeo, nós vamos falar um bocadinho sobre os filtros no SPSS. Como é que nós podemos filtrar os nossos dados, nossa base de dados dentro do SPSS? Portanto, eu vou querer fazer um filtro aqui a partir do gênero. Para ver aqui, temos o sexo masculino, feminino. E percebam que para masculino temos o código 1, para feminino temos o código 2. Então, eu vou fazer um filtro com base nessa variável aqui, a variável sexo. Vou querer filtrar todos do sexo masculino ou posso filtrar todos do sexo feminino. Então, para a gente colocar filtro no SPSS, a gente vai para a guia data, quando vem data, e a gente, para vocês vai aparecer dados, e a gente vai para select case, essa parte. Para vocês, aí, quando tiver em português, vai aparecer selecionar caso. Então, eu vou colocar aqui select case, vou clicar e ele abre este campo aqui. Então, o que é que nos aparece aqui? Ele diz aqui tem algumas sugestões aqui para realizar o filtro. Diz aqui selecionar todos os casos. Aqui ele vai selecionar todos os casos. É basicamente retornar a mesma a base de dados, não é? Basicamente retornar a base de dados, porque já estão todos lá. E temos aqui onde vem selecionar não é, os casos com base numa condição, se uma condição for satisfeita. Aqui é no sentido que selecionar se for igual a tanto, seleciona um caso se for igual a tanto, por exemplo, seleciona se for igual a masculino, seleciona se for igual a feminino, não é?
ou pode ser também maior ou igual, algo do gênero. Enquanto que aqui nós fazemos uma seleção de forma aleatória. Nós temos que selecionar de forma aleatória, só para caso que nós queremos fazer uma demonstração ou rodar algo, então fazemos isso. Esta parte selecionamos com base no intervalo, não é? Aqui na quarta opção, selecionamos com base no intervalo. Ou seja, principalmente quando estamos a trabalhar com séries temporais, a gente selecionar de 2000 a 2010, então ele vai trazer dados desta época. A seleção de dados de 2021 a 2026, então ele vai trazer sempre informações da época. Enquanto que aqui, na última opção, fazemos o filtro com base numa variável, mas porque eu quero trabalhar só com informações que têm a ver com variável sexo, ou variável, então, vou selecionar apenas com base nesta variável. Mas para o nosso caso, não é? Nós vamos usar esta aqui. Né? É a que mais usamos no nosso dia a dia. Né? Selecionar caso com base numa condição. Então, vou clicar nela e vou abrir aqui. Então, aqui nos diz, tá, tira este campo quando é deste lado, não é nesta tabela aqui do lado esquerdo, mostra todas as variáveis que a gente tem neste campo. Nós vamos fazer a operação e tira aqui também diferentes opções. Então, para que a gente possa fazer o filtro, né, nós vamos ter que pegar a variável que nós queremos. Qual é a variável que nós queremos filtrar com ela? Nós queremos filtrar a variável sexo. Né? Então, vou clicar no sexo e vou colocar. Quer dizer o quê? Filtre todos os dados, não é? Por exemplo, eu quero ver só dados que têm a ver com masculino. Então, na variável sexo, selecione apenas os dados que são igual, não é? Ao quê? A um, porque é um masculino. Então, agora é importante você categorizar. Não que você não possa escrever, pode escrever, só colocar dentro de aspas, escrever masculino, não é? Mas eu prefiro colocar mesmo um código, porque eu já sei que masculino é um, feminino é dois. Então, for igual a um. E vocês, aqui, nesta opção, não só pode usar igual, pode usar se for maior, se for menor, se for maior ou igual. Então, pode explorar essas diferentes opções aqui. Eu vou colocar isto e vou dar OK. Ele vai me trazer aqui. Depois temos que selecionar esta parte de baixo, o output. Como é que nós queremos que os nossos dados apareçam? Então, nós temos o primeiro output, que diz que filter out unselectable case. O que está a dizer aqui? Está a dizer que o output, o que, que ele vai fazer? Vai mostrar os dados na mesma base de dados, no entanto, vai, portanto, filtrar a informação, vai colocar uma barra, não é? Vai eliminar aqueles dados que não foram filtrados, não se sentido de eliminar completamente, mas simplesmente vai marcar uma barra aqui para as informações permanecerem. Enquanto que aqui, não é? Copy, selected case to a new dataset. Aqui, o que, que ele vai fazer? Aqui ele vai mostrar que quando a gente coloca o filtro, vai nos trazer essas informações numa nova base de dados. Não vai filtrar aqui nessa base de dados, vai trazer uma nova base de dados. Não é? E aqui na última, onde diz que deletar todos os casos, ou seja, todos os casos que não foram selecionados. Ou seja, aqui nós selecionamos se for igual a 1. Então, todos os dados aí que são femininos, nesse caso que são 2, serão deletados. Então, é uma opção que eu não recomendo. Eu recomendo que você trabalhe com essas duas. Então, vamos ver a primeira como é que fica. Clico aqui na primeira opção e dou OK. Então, me traz aqui o relatório e percebam então, o que ele fez. Ele já criou o nosso filtro. E como é que nós podemos ver se ele criou o filtro ou não? A partir daqui. Nós escolhemos se for igual a masculino. Veja aqui. Aqui, onde vem masculino, aparecem valores 1, 2, 3, os valores aqui. Enquanto quando vem feminino, ela aparece com esse tracejado aqui, que mostra que esses dados não foram filtrados. Só os que aparecem sem esse tracejado significa que foram filtrados. Então, para isso, aqui nesse dataset aqui, eu posso fazer análises aqui. As análises que ele vai mostrar são análises que têm a ver a, com sexo masculino, já que o sexo feminino foi filtrado, então ele não vai aparecer. E nós temos aqui este filtro aqui para nos mostrar. Então ele diz aqui,
nesta variável, porque ele criou uma nova variável, né? De filtro. Então, diz que o primeiro dado foi selecionado, o segundo foi selecionado, o terceiro foi selecionado, mas o quarto, o quinto e o sexto não foi selecionado, o sétimo foi selecionado. Por que ele está mostrando isso? Porque esses que não foram selecionados, not selected, são dados que têm a ver com a parte feminina, não é? O sexo feminino. Então, ele não vai mostrar aqui. E você pode mudar o título desse filtro. Eu estou para aqui, na visualização da variável, e mudar o nome aqui. Pode mudar isso. Agora, para o nosso caso, não é? Já temos aqui o filtro, podemos analisar. Mas se não, depois de você fazer suas análises e terminar, você pode simplesmente deletar para sair do filtro. Como é que nós podemos remover o filtro? É só deletar essa variável e nós voltamos ao normal. É uma das opções. A segunda opção, que é a que eu mais gosto, é vir para a data, select case, né? Já tem aqui a operação, e eu venho para aqui na segunda opção. Coloco aqui. Eu gosto muito dessa opção, é mais prática. Eu coloco aqui e vou dar um novo nome aqui. Dar nome novo dataset. Eu vou colocar aqui filtro, filtro de LAN masculino. Filtro de LAN masculino. E vou dar OK. Então, ele tirou aqui os resultados e ele criou uma nova base de dados. Como é que nós vamos ver isso? Vamos ver aqui nesse símbolo de SPSS e ele aparece aqui. Vou clicar aqui deste outro lado, deixa eu carregar. O que está a acontecer? Aqui o meu talento aqui está a aceitar abrir aqui quando eu clico. O SPSS não está a responder. Vou fechar isso. Não. O SPSS não está a responder como deve ser. Ok. Volto. Data. Select case. Não é? Já aqui, masculino. Ok. Vou dar OK. Vamos ver se agora vai mostrar a nova base de dados. Agora sim. Então, está aqui. Então, ele selecionou. Se forem a ver, já estou na nova base, no novo field, na nova base de dados, onde fizemos o filtro. E podem perceber aqui na variável sexo, só tem masculino aqui. Apenas masculino. Masculino, 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 masculino. Não tem nenhum feminino, porque eu fiz o filtro só para visualizar. E eu posso fazer minhas análises a partir daqui. Quando volto para outra base original, consigo ver que no sexo tem masculino, 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 feminino, feminino. Então, são diferentes opções. Então, esta é a melhor opção que eu gosto, que me permite tirar os dados para um novo dataset e vou fazer as análises lá. E não fico aqui com aqueles tracejados e tal, que acaba dificultando um pouco a visualização. Mas o critério de escolha fica a cada um de vocês. Vamos fazer aquilo que se sentirem mais confortável. Pronto, nos vemos no próximo vídeo. Como classificar as nossas variáveis. Quando falo de classificar, falo de colocar as variáveis em ordem decrescente, ordem crescente, maior, menor e tal. Então, para isso, tem duas formas. Não é? A primeira é a mais fácil, é só simplesmente clicar na variável que deseja, né? Do partido psicológico, só com o botão direito, e colocar na ordem ascendente. Aí vai começar do menor, o valor, né? E vai subindo. Começa com 39, 43, 46, 50, e vai. Aqui também é 1. Nesta variável, aqui calcula a variável psicológica. Aqui temos a variável T1, que não foi tocado em nenhum filtro, que continua assim, tá? Vou subir para aqui também. Eu vou colocar aqui também na ordem ascendente, fica assim. Depois também posso colocar na ordem descendente, perfeito, fica assim. Então, nós podemos classificar desta forma. Também, nas variáveis
teste, não é? Podemos fazer isso, estava na variável numérica, agora podemos ir para casos de teste. Então, vamos colocar aqui ascendente, então, coloca como começa com masculino, tal. Depois, vamos colocar descendente, começar aqui com feminino e tal. Então, isso vai depender mais de como é que você quer classificar. A outra opção, e é mais complicada, é ver aqui a data, né? Aqui Universal Certificate, né? Classificar casos, e você escolhe a variável. Eu posso escolher aqui o que é um para aqui e classifico na ordem decrescente. Então, tirando aqui o outro ponto, então quando o programa começa de 5 e vai baixando até 1. Né? E isto, posso voltar novamente, na caso, posso tirar este, colocar o certo, e vou colocar aqui a excelência. Então, ele vai começar com o masculino. A outra opção que nós podemos fazer neste processo é classificar as variáveis também. Pode ver aqui em cima, começa com variável. Estamos a classificar casos, agora vamos para a variável participante, sexo, depois psicológico, então nós podemos classificar isso. Né? Então, vou para aqui data, short variable, e aqui nas variáveis ele nos diz, ok, quer classificar em ordem ascendente ou ordem descendente? Eu posso colocar ordem descendente. Ok. Qual é o critério que você vai usar para classificar? Pelo nome, pelo tipo, não é? Pelo de casa decimal, pela lei, então você tem que escolher aqui. Eu vou escolher pelo nome e ok. Então, podem ver aqui que as coisas mudaram, já tem aqui o valor feminino aqui, vai, tanto assim por diante. O participante acaba ficando lá na ponta. Não é? E o ID de participante no total, então baralhamos a nossa base de dados, é assim como nós fazemos a classificação das variáveis, assim como dos casos. Mas a forma mais fácil é só clicar e pronto. Estou fazendo assim que fica mais prático. É tudo, nos vemos na próxima